mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez pedimos licença para entrar nos lares de nossos irmãos, de nossos companheiros, com o programa Espírita Amor e Caridade. Como sempre, estudando o Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade, à luz da reencarnação. E aqui, como sempre, temos as nossas duas irmãs queridas que fazem o comentário a respeito do tema do Evangelho, que é a Maria Antônia, né, e a nossa querida Marilza, as duas professoras, aplicadas no estudo, né, que elas se preparam naturalmente. E aqui estamos para levar mais uma vez a mensagem de amor, que é a mensagem do Cristo, para todos os corações, para todos vocês, cristãos e não cristãos. Porque a mensagem de Jesus é para todos, independentemente do segmento religioso, né, Antônia? Porque é uma mensagem universal. Que a mensagem de amor é uma mensagem universal. Então, para iniciarmos o nosso programa de hoje, lemos sempre uma mensagem desta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje é a 237. Se você quiser encontrar paz e alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Não se deixe fixar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho em benefício do próximo que armazenamos energias a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais. Não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem, para que o bem venha abundante sobre você. Então, meus queridos amigos e irmãos, como sempre, iniciamos o nosso programa com a prece, que é uma orientação dos espíritos superiores, para que sempre, quando nos reuníssemos em nome de Jesus, para estudar o seu Evangelho, para praticar qualquer ação voltada em nome do Cristo, que fizéssemos uma prece. Pedindo, como sempre, agora como vamos pedir, a presença do Mestre Jesus entre nós, o pastor divino, para que nos inspire, nos intua a compreender com mais clareza os seus ensinamentos. Assim, esta doutrina que tira o véu, que encobre muitos ensinamentos de Jesus que estão encobertos pelos símbolos. E assim, precisamos buscar na essência o seu ensinamento. E assim pedimos, como sempre, a presença do Cristo entre nós. Porque Ele prometera, onde nos reuníssemos em nome dEle, Ele aí estaria. E aqui estamos reunidos em nome do Cristo divino, e juntos com essa espiritualidade amiga, aqui que se faz presente, também procurando nos ajudar no esclarecimento da mensagem evangélica. Pedimos assim a proteção, as bênçãos de Jesus, dos amigos espirituais e, acima,
de tudo, de todos, de Deus nosso Pai, Criador, para dar por iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, queridos irmãos, irmãs, então vamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, que nós ainda estamos no capítulo 13, né? Lá atrás, o capítulo 13, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E hoje nós vamos falar sobre essa virtude, né? A beneficência. E um trechinho só, 4 linhas, para a gente abrir aí, né, os nossos comentários. Então diz assim o Evangelho: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo as mais puras e suaves alegrias, as venturas do coração, dessas que nunca são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. O que podemos já extrair logo dessas linhas iniciais do nosso Evangelho? Estão abertos. Eu não vou... Vamos lá, Antônio. Então, vocês sabem o que significa beneficência? Essa palavra, ela vem do latim. Buscando lá, né, no dicionário, vem do latim, então é benefacere, fazer o bem. Olha que lindo, benefacere, fazer o bem, simples assim, como Jesus mandou, amar ao próximo como a si mesmo, e benefacere, fazer o bem, sem olhar a quem. Como diz o dito popular, sem olhar a quem. O bem sem olhar a quem. O bem a todos, indiscriminadamente. É verdade, né, Antônia? Esse é o ensinamento, né? Vamos botar, é a raiz do Evangelho de Jesus. E como também conquistar esse estado, porque é um exercício, né? A prática do bem, não é verdade? Ser beneficente com o próximo. Isso. É um processo. Ninguém é bom sem o exercício. Para sermos bons, é preciso exercitar nas pequenas coisas. Como Jesus era a personificação do bem, durante toda a sua trajetória, ele só espalhou a beneficência, né? É dar ao outro tudo que ele necessita. Tudo que ele necessita. Não o que nós achamos que o outro necessita. Falamos muito sobre a caridade, mas ainda somos aprendizes do Evangelho. Ainda não sabemos fazer a caridade. Ainda não sabemos ser beneficentes, porque partimos da necessidade do outro a partir do nosso ponto de vista. O que nós achamos que o outro necessita. E muitas das vezes isso não é a realidade. Às vezes a pessoa ela tem condições financeiras muito precárias. E nós achamos que dando coisas, estamos sendo benevolentes, beneficentes com essa pessoa. E às vezes não. Às vezes essa pessoa quer só sentar do nosso lado para falar das suas angústias. Quantas vezes, e eu faço muito isso, eu ando de ônibus fazendo uma pesquisa interior, observando as pessoas. E quantas pessoas estão no ônibus e quando você senta ao lado, ela fala, e ela só quer falar de si, ela quer falar da sua família, dos seus problemas. Às vezes o motorista está com a face
tão carregada que quando você sobe o degrau e dá um sorriso e fala bom dia, aquele olhar pesado se desfaz. E aí o semblante do motorista, do cobrador, se irradia. Só faltava isso. Não é? Um olhar, um sorriso. A Um bom criança, no outro dia eu estava andando num ônibus e no banco ao meu lado tinha uma mãezinha com uma criança portadora de necessidades especiais. E ela se comunicava com a mãe através de grunhidos, quer dizer, não colocava palavras textuais no diálogo dela com a mãe. E aí, em dado momento, e a mãe conversando com ela, mas fazendo sinal para que ela ficasse calada, né? Porque ela falava alto, assim, e dentro das suas limitações. Aí a criança, de repente, olhou para mim, no colo da mãe, e me encarou. E aí eu sorri para ela. E ela começou a dialogar, a falar da fala dela, né? E aí eu sorria e balançava a cabeça, né? E dizendo, eu estou te entendendo. E ela começou, né? Naquela alegria de que alguém estava dando atenção para ela. E aí ficamos observando quantas pessoas tolhem as crianças nas suas falas, porque elas não dizem as palavras convencionais, né? As palavras que estamos acostumados a ouvir e a dizer. Mas aquela criança especial tinha uma fala que precisava ser ouvido. E isso é demonstração de que, olha, eu estou aqui, eu estou com você. Quantas crianças, quantos adolescentes cobram dos seus pais atenção o tempo todo? E quantos idosos querem apenas falar? Então, isso é beneficência. E Jesus fazia isso o tempo todo. É verdade. Tanto que há uma passagem no Atos dos Apóstolos que me chamou muita atenção, quando Pedro e João estavam pregando lá no Sinédrio. E aí o coxo, né, aquele ser que era o coxo, é aquele que é portador de necessidades especiais, e ficava fazendo, né, pedindo na porta do templo. E aí Pedro e João olharam para ele e falaram, não tenho ouro, nem prata, que era o denário mais valioso da época, né? Quer dizer, é uma moeda muito valiosa. E eles disseram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Quer dizer, era a força da energia curadora que eles traziam. Seguraram na mão dele e puseram ele de pé. E ele ficou radiante porque começou a andar. E uma coisa interessante que a passagem nos traz é que esse homem, que naquela época do restabelecimento dele, da enfermidade, já estava com 40 anos. E ele era deficiente físico desde o ventre da mãe. Então, é a segunda prova de que a vida começa antes do nascimento. Não há vida no nascimento, ela já existe. No ventre da mãe, aquele homem já era um deficiente físico. Quer dizer, trazendo junto com ele as possibilidades de renovar-se, de mudar a sua postura, o seu entendimento então, frente à vida, né, Antônia? E aí ele foi restabelecido. E hoje, o que temos para dizer sobre a beneficência
é que temos que abrir o coração em todos os campos. O que você colocou, muito importante, né, Antônio? Porque há vários meios da gente ser beneficente com o próximo, não é verdade? O que você falou, a atenção, não é isso? Que você, às vezes, a pessoa... Todas as formas. E existem muitas, né, Antônio? Beneficiar de alguma maneira. E com relação ao moço, né, que já era deficiente antes do nascimento, a gente entende muito bem quando a gente estuda a doutrina espírita, porque a gente aprende que a programação da nossa vida é feita antes do nosso nascimento, é feita no mundo espiritual. Nós, espíritos, ainda sem o corpo físico, né, prestes a renascer, nós já é programada a nossa vinda e a nossa vida, né, de acordo com as necessidades que nós precisamos trazer em nosso benefício, né, para que a gente depure, né, nosso espírito, a gente espírito se depure através do corpo físico. Então, isso é uma coisa que acontece muito constantemente, né, esse fato. E engraçado, né, que a gente também programou o que nós iríamos fazer por aqueles que têm necessidades maiores do que nós. Dr. Bezerra de Menezes ainda diz assim, numa psicofonia através de Divaldo Franco, ele diz assim: vós, meus filhos, programaste a vossa vinda ao planeta Terra para auxiliares no advento da nova era, quer dizer, mudar a vibração do planeta, né? Modificar os sentimentos. E vós leste a programação da vossa vinda, da vossa vida aqui na Terra, e assinaste, aceitaste. Olha só que lindo. E Jesus, tendes, olha que coisa tão séria, tendes um compromisso com Jesus. Ele não estava falando com esse ou aquele, mas ele estava falando com cada um de nós, que já temos o conhecimento do Evangelho, portadores de responsabilidades maiores. Então, nós temos um compromisso com Jesus, porque nós assumimos esta responsabilidade. E Jesus espera de vós, meus filhos. Doutor Bezerra de Menezes dizendo, olha que lindo, né? Ele também, como esse espírito tão iluminado que assumiu também, né, antes da vinda dele ao planeta, a responsabilidade de ser o médico dos pobres, a auxiliar a tanta gente, disseminando a beneficência por todos os lugares. Ele não tinha dinheiro, assim, ele não tinha dinheiro sobrando, ele tinha amor sobrando, né? E ele tinha um amor bastante para dividir com as pessoas. Então, tanto ele, quanto Chico Xavier, quanto Madre Teresa, quanto Irmã Dulce, na Bahia. E tantos criaturas nas mais diversas religiões, né? Ou até sem elas, como era Gandhi, que não era nem cristão, mas trouxe essa bondade. Eles também firmaram esse compromisso com Jesus e eles realizaram. E eles não tinham moedas, valores amoedados. Mesmo assim, eles podem ser considerados assim, dos maiores beneficentes, né, através dos séculos. Então, a gente aí diz assim, mas eu queria também fazer a beneficência, mas eu não tenho dinheiro. Mas podemos, como disse Marilza, com uma palavra, com um olhar, com um sorriso, nós podemos desmontar o mau humor, a tristeza do outro, né? É verdade, né, Antônia? Porque ser beneficente é um estado da alma. E o estado da alma, quer dizer, independe de bens materiais. Independe de bens materiais, independe de religião, que é importante ressaltar. Por isso que, iniciando o nosso programa, eu falei que o ensinamento do Cristo é universal. Aquele que pratica a beneficência, aquele que pratica o bem, de coração ele é cristão. Independe da religião. E às vezes nem tem religião. Nem tem.
É isso que Que precisamos faz o que entender. não tem religião, mas faz o que Jesus determinou. Mas faz o que Jesus determinou. Sendo ele mensageiro de Deus. Minha gente, Então, olha, o que Deus quer, ele faz, mesmo sem ter religião. tá tão dia bom o terá. nosso estudo hoje, Não é? mas já encerramos o nosso Que primeiro pena. bloco. Já deu tempo, né? E agora nós vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos ler mais um trechinho aqui, mais um pedacinho de uma mensagem desse espírito, né? Que numa das encarnações, ele, inclusive, foi bispo da Igreja Católica, né? E nos trouxe essa linda mensagem aqui sobre a beneficência. E nós aqui separamos alguns trechos para a gente ler, né? E fazer aqui os nossos comentários. Então ele diz assim para nós, olha, isso é para a gente observar como os espíritos bondosos, generosos, esses que já realmente aceitaram o Cristo de coração e procuram praticar os seus ensinamentos. Independente de doutrina religiosa. Independente de doutrina religiosa. Eles fazem o bem pelo prazer de fazer. Muito bem, Antônio. Muito bem, Marilza. Olha, ide. Ide ao encontro do infortúnio. Correi em socorro da miséria oculta, que é a mais dolorosa. Ide, meus queridos, e recordai-vos das palavras do Salvador, de Jesus. Quando vestirdes um destes pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Basta aqui. E vou ler mais um trechinho, mas isso aqui é muito importante, essa passagem, para observarmos, Antônia, que quando nós fazemos o bem aos necessitados, aqui, auxiliamos, seja uma palavra, seja um auxílio moral, um aconselhamento para o bem, seja também uma ajuda material. Olha o que Jesus diz, que ele cita aqui, é o próprio Cristo que fazemos. Então, se queremos realmente nos dizemos cristãos e servir a Jesus, é servir ao próximo. Está bem claro aqui, né? Que ele nos deixou. Caridade sublime, palavra que resume todas as virtudes. És tu, ó caridade, que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão venturas eternas para o futuro. E durante o seu exílio na terra, no nosso caso, aqui estamos na terra, encarnados, presos a esse corpo físico, tu serás a sua consolação, o antegozo das alegrias
que mais tarde desfrutarão quando se enlaçarem todos juntamente no seio do Deus de amor. É lindo. Então, meus queridos irmãos, esse Espírito que trouxe essa mensagem, exortando-nos a esse trabalho de beneficência, de procurar fazer o bem. E a Marilza sempre ressalta aqui, esse bem, às vezes nós não precisamos sair de dentro de casa. No mesmo teto em que habitamos, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, podemos praticar essa beneficência, porque é o amor em movimento, não é? Então é importante a gente... Porque, Juarez, eu sempre falo, porque a família, desculpe eu estar te interrompendo. Não, mas é ótimo. A família é a célula da sociedade. Então, nós sempre olhamos para fora. O Brasil está um caos. A cidade do Rio de Janeiro não tem mais jeito. O mundo está em guerra. Mas tudo começa na família. Se a família é agregada, se a família é harmonizada, não importa se mora num palacete ou se mora numa casa humilde, não importa o local, mas a família ajustada, a família que se ajuda, que se respeita, essa célula firme, robusta, organizada, vai promover a sociedade organizada. Eu não posso consertar o externo, mas o interno eu posso e devo consertar. No outro dia eu recebi um recado que os pais têm o dever de educar os seus filhos para que ele seja educado na escola. A criança que respeita seus pais, seus avós, a sua parentela familiar, é a mesma criança que vai respeitar o professor, o funcionário que atende na padaria, vai respeitar as leis, não é? Mas aquele que ele se traduz como a serpente que está lá no Velho Testamento, que é um símbolo, já que estamos falando do Velho Testamento, como aquilo que Moisés trouxe de primeiro e que Jesus veio e deu cumprimento e alargou o entendimento para aqueles nossos companheiros que estudam o Velho Testamento. A serpente é o símbolo da rebeldia, é o símbolo do mal que se instalou no coração dos homens. Então, eu faço o que eu quero, eu mando e sou obedecido, mas também é odiado. Marilza, lembrando bem que a serpente simboliza esse mal, mas ela é vista, mas ela não é... esse mal não vem de fora, vem de dentro de cada um. Sim. É esse mal que nós precisamos combater. Esse mal. O bom combate, combater o bom combate, o egoísmo e o orgulho em nós. É o símbolo da serpente então, que está. A família educada vai promover uma sociedade educada, vai promover cidadãos éticos. Não vai haver corrupção, porque não vai haver o corrompido. Isso. Só há corruptor porque existe aquele que se deixa corromper. Ele compra coisas que não é lícita para se beneficiar. Então, nessa sociedade justa, que é aquela que Jesus nos ensinou, vai ser uma sociedade feliz. E nós ouvimos alguns companheiros cruzando os braços, esperando a volta do Cristo. Jesus nunca foi embora desse planeta. Ele sempre permaneceu conosco. Tanto é que ele se materializou após a crucificação,
que todos os seus discípulos o viram, ele ficou 40 dias dando instruções e depois desmaterializou-se, mas não se afastou de nós, né? Ele falou, eu vou para o Pai, quer dizer, eu vou me desmaterializar, mas enviarei o Consolador prometido. Tanto ele não se afastou, porque nós oramos, estamos pedindo sempre ajuda A ele, orientação. É porque né? ele se faz presente. E ele sempre nos Não ajudando. não é isso, Antônio? Ouvindo nossas Então ele disse o súplicas. quê? Olha, é só se reunirem em meu nome, mas temos que explicar também. Reunir em nome do Cristo é se reunir em nome do bem, Isso. do amor, da beneficência que nós estamos estudando aqui, entende? De buscarmos entender o significado realmente daquilo que Jesus nos orientou para a nossa felicidade. Porque ele deixou claro, Antônia, que só vamos participar do reino que ele apresentou quando purificarmos o nosso espírito. Aliás, quando E deu os caminhos, a receita, não é isso? Aliás, quando o doutor, Estamos estudando aqui a receita. Quando o doutor da lei perguntou a ele o que era necessário para alcançar o reino dos céus, ele disse, beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esses atributos reunidos se chama caridade. Beneficência é a caridade, é o bem em movimento. Indulgência para com as imperfeições alheias também é uma forma de caridade, porque se nós estamos vendo o outro que ainda é imperfeito, que ainda não tem o entendimento que nós temos, que tem ainda aquele ponto de vista equivocado, nós temos que ser indulgentes, entender que um dia, este que ainda é assim, se tornará melhor, se tornará mais sábio. E perdão das ofensas foi o que Jesus nos aconselhou, né? O tempo inteiro dentro do Evangelho, e isso é a caridade moral, né? Que faz bem a nós. Quando nós praticamos a beneficência, para praticar, precisamos ter o amor. Porque se você tem o amor, mas você não tem a determinação, a disposição de praticar a caridade, você vai ficar só... é um amor aparente, não é um amor que se movimenta. Não é? Então, é preciso que a caridade é o amor em movimento. E eu tenho uma vontade de ajudar fulano, mas aí eu só tenho a vontade e não me movimento em direção à pessoa. Se eu não tenho pão para levar, se eu não tenho a vestimenta, mas eu tenho a palavra, eu tenho a orientação, eu tenho a visita para fazer aquele que está hospitalizado, aquele que está deprimido, a orientação, levando alegria. Eu tenho a prece que eu posso fazer em silêncio. E também, Antônia, assim, nós vemos, a beneficência não é só com aquele que está na penúria, não. Sem dúvida. São as visitas amigas. Sim. Aí, vamos tomar um café na casa da Antônia. Como faz bem, né? A visita Não é? de Maria. Eu levo pão, a outra dá a geleia, e aí vamos confraternizar, vamos nos reunir em nome da amizade. Isso é ser beneficente, Tá certo. é estimular a fraternidade, Isso né? mesmo, Não é ir verdade. para o portão do outro só para fofocar ou falar mal, né, de terceiros. Não, é se reunir, né, nos momentos da alegria, promover a alegria. Isso é ser beneficente. Então, nós vamos ver que a época de Jesus, né, havia na casa de Pedro reuniões periódicas, né, de confraternização. E mais, quando eu digo que ainda somos aprendizes do Evangelho, somos mesmo. Pedro e João, eles eram os mestres da fraternidade após
o desencarne de Jesus, né? Então, quando ele fala que lá o grupo dos amigos, dos que seguiam o Evangelho, era assim, todos trabalhavam nas suas profissões, mas o fruto do trabalho era depositado em uma urna, em alguma coisa, como se fosse depositar tudo em uma conta no banco. O salário de todos. E ali eles atendiam, com aquele salário, eles atendiam as necessidades do grupo. Então, quem pagava aluguel tinha o seu aluguel pago. Não faltava alimentos para ninguém, porque eles compravam, né? E aí, então, aquela comunidade se mantinha através da beneficência de todos. Né? E assim, aquele grupo dos primeiros cristãos ia sobrevivendo e colocando em prática a missão que eles assumiram com Jesus de levar o seu evangelho adiante. Tanto que há uma passagem nos Atos dos Apóstolos que um tal Ananias, não Ananias que curou Paulo, mas um outro Ananias casado, comerciante, e aí queria também fazer parte do grupo dos seguidores de Jesus. E aí Pedro mandou então ele vender os bens, né, e colocar o fruto da venda nessa urna. E aí eles viriam fazer parte do grupo. Aí o Ananias, por intuição da esposa, a esposa no ouvido dele, né, falou para ele dar só a metade para o grupo e guardar o restante. Ora, Pedro e João, como médiuns que eram, receberam a intuição de que eles só haviam dado a metade da venda do comércio. Aí quando eles foram para o grupo, né, fazer parte do grupo, levar a parte do dinheiro, aí Pedro pergunta a ele, isso é tudo pela venda? Aí o homem olhou para Pedro e aí identificou que não era tudo. Aí ele caiu infartado, né? Morreu ali, né, na hora. Então, os discípulos... É importante essa passagem, que essa doação não era para a igreja. Não é para era igreja. para o grupo. Aquilo ali era para ser dividido com os necessitados. Isso. É importante ressaltar. Eu conheço essa passagem lá no Atos dos Apóstolos, e aí de Ananias. Que a pessoa tem uma ideia que ele escondeu, que ele morreu, porque... Não, absolutamente. Isso é uma maneira também alegórica, não é, de dizer que nós temos que contribuir para a caridade, porque aquilo ali era distribuído para os necessitados. Para o grupo, todo. Que seguiam, entendeu? Jesus. Não é uma doação que era para a igreja. Eu tenho que esclarecer, porque eu sei como é interpretado isso. Não, era para... para suprir as necessidades do grupo. Do grupo, da comunidade. Da comunidade. Cristã, né? Todos trabalhavam em benefício de todos. Muito bom, Marilza. Né? Foi muito bom ela ter relembrado essa passagem, que está lá em Atos dos Apóstolos, mas encerramos o nosso segundo bloco, né? Com esta lembrança. E então vamos encerrar agora o nosso segundo bloco e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato.
Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, amigos e irmãos, retornando ao nosso programa Espírito, Amor e Caridade, vamos ler aqui alguns trechinhos, né, dos espíritos amigos, aqueles que enviaram para nós esta mensagem, estas mensagens, né, para a nossa reflexão sobre a caridade, né, a beneficência, que é o nosso tema de hoje. Então, eles nos diz para nós: sede bons e caritativos e tereis em vossas mãos a chave dos céus. A eterna felicidade encerra-se na máxima: amai-vos uns aos outros. As almas não podem elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só logram sentir a felicidade e a consolação nos rasgos da caridade. Sede bondosos, sustentai os vossos irmãos, curai a horrível chaga do egoísmo. E mais à frente, esse mesmo Espírito nos diz: não vos disse o Cristo? Ele faz aqui alguns questionamentos, relembrando os ensinamentos de Jesus. Não vos disse o Cristo tudo quanto concerne às virtudes da caridade e do amor? Interrogação. Por que deixaste de lado esses ensinos divinos? Está nos chamando a atenção. Perguntando por que deixamos de lado esses ensinamentos Jesus divinos? ensinou e você não faz? Por quê? Continua ele nos questionando. Por que cerrastes os ouvidos a essas santas palavras e o coração a essas lindas máximas? Olha só, o Juarez. São questionamentos, né? As palavras que Jesus proferiu e que estão nos seus ensinamentos se transformaram apenas em palavras. Todo mundo lê a Bíblia, todo mundo fala do Evangelho, lê o Evangelho, mas é tudo maquinalmente. Mas lembrando bem que a gente, quando diz cristãos, a gente está se referindo a todo mundo que diz que segue o Cristo. Sim. De todas e quaisquer religiões. Né? Não É é o só de um ou de outro. Cristão é todo seguidor. aquele que segue o Cristo. Nós temos que deixar sempre claro A pessoa isso diz aí, que né? segue e não segue, porque é o que você está dizendo, né? Aquele que, eu sou seguidor do Cristo, mas eu não faço o que ele mandou, eu estou seguindo como? A letra é morta, isso. né? Marilza levantou muito bem. Nós temos que pautar, como cristãos, o ensinamento de Jesus. Moisés foi muito importante, sem dúvida, um grande legislador do povo hebreu, não é? Ele legislou para aquele povo muitas coisas importantes, né? Trouxe os 10 mandamentos, que são leis de Deus, tudo muito bem. Mas Jesus é o parâmetro. Jesus, para o cristão, é o ensinamento de Jesus que devemos seguir. Jesus é maior que Moisés. Pois é, ele mesmo Jesus afirmou é muito maior do que Moisés, porque ele pelo menos diz que ele é o enviado de Deus. E lá no monte... É o enviado de Deus para nos ensinar isso que nós estamos estudando. Emissário. O amor, o perdão, o que nós não observamos isso no Velho Testamento. Deus enviou Moisés como emissário e depois, quando a humanidade estava em condições de receber ensinamentos de amor, de perdão, envia Jesus. Mas olha, vamos observar. No monte da transfiguração, que Jesus se aparece, se transfigura no centro,
aquela aparição nos dá condições de vários, retirar vários ensinamentos. Quem está de um lado? Moisés. Quem está do outro lado? Elias. E Jesus no centro. O centro é maior que as suas laterais. Então Jesus é maior que Elias, maior que Moisés na hierarquia dos espíritos. Então, os ensinamentos de Moisés serviu para um tempo. Sim. E Jesus veio renovar, ampliar a concepção que Moisés trouxe. Então, para nós cristãos, o eixo norteador é Jesus. Tanto é que tem aquela passagem, né, que João Batista, que era o precursor, no caso, anunciava a vinda do Messias, primo de Jesus, filho de Isabel, né, que era irmã de... Prima de Maria. Prima de Maria. Ele dizia o quê? Que aquele que viria após ele não era digno. Olha, ele não era digno, não é verdade? De limpar as sandálias, amarrar as suas sandálias. Né? Então você vê, e quando Jesus realmente chega, ele reconhece a presença moral. E Jesus, por outro lado, disse que João Batista era o nascido de mulher, quer dizer, que estava aqui encarnado, né? O maior dentre todos. O nascido de mulher. O mais elevado de todos. Quer dizer, então, Jesus, então, realmente, nós não podemos comparar a figura de Moisés, que foi um grande legislador, com a de Jesus. Jesus é o enviado de Deus. Moisés, sem dúvida, foi inspirado para libertar o povo hebreu, justamente para implantar naquele povo a ideia do Deus único. Mas Jesus veio mostrar a lei de amor. Não só trazer a lei de amor, mostrar, mas exemplificá-la para a humanidade. E, Juarez, um outro ponto. Se somos seguidores de Jesus, se elegemos esse Espírito da mais alta envergadura como nosso mestre, e ele falou que há um único Deus. Então, só há um Deus. Não há Deus de religiões. Cada religião nos ensina uma forma de nos encontrarmos com Deus. Mas o Deus é único. Sempre. Muito bem colocado. Não há Deus de católico, de protestante, de muçulmano, de espírita, de umbandista. É um Deus só para todos. De nada. Deus para todos. Nenhuma outra seita ou religião. O Deus é único. E cada um o entende, o aceita, o louva dentro das suas condições espirituais, de elevação, de entendimento, de compreensão. Não é? E por isso temos o dever de respeitar todos os segmentos. Todos eles, independentes. Né? Como gostamos que nos respeitem também. Isso. Não é? Então é importante, você colocou muito bem, porque às vezes a gente tem uma certa entendimento, né, as pessoas equivocados, de que se eu estou num segmento religioso, num determinado vertente cristã, aquele Deus que nós estamos ali louvando, cultuando, é diferente do Deus católico, que você falou muito bem. E você falou, olha o trabalho que Moisés teve, olha, 40 anos, eu costumo sempre dizer isso, caminhando no deserto, porque era pertinho, viu? Jerusalém estava perto. Em 5 dias de viagem. Ele chegava lá, na terra prometida. Mas havia uma necessidade de deixar que aquelas consciências jovens, os novos das tribos, florescessem. E que Moisés assim incutisse na mente deles a ideia desse Deus único. E o Deus único é único. Nós não temos outros deuses. A verdade é essa. Entende? Então esse é o entendimento. E quando todas as religiões convergirem para a ideia central de que Deus é único, infinitamente bom e justo, e que não privilegia
não é? Ele não é parcial. Ele não é mais ou menos não é mais bom. ou menos bom. Mais ou menos. Então aí nós seremos aquilo que Jesus disse, um só rebanho. E vamos mais adiante, Não é? Juarez. Deus não é só Deus do planeta Terra. Ele é o Deus de mais de 500 bilhões de galáxias. Essa inteligência criadora universal. É a ideia ainda restrita que também respeitamos, né, Marilza? E os Né, escolhidos Antônio? de Nós Deus, respeitamos. os escolhidos de Deus não estão nessa ou naquela religião. Os escolhidos de Deus são todas as criaturas que Deus escolheu para viver. E criou. porque é uma Criou e escolheu para escolheu criar. Escolheu por criar isso, muito para bem. evoluir para a luz. Somos E nós todos, temos que ter muito cuidado com indefinidamente. isso, porque, por exemplo, nós, aqui no Brasil, a maioria, né, são cristãos, de várias vertentes. Então, nós ouvimos também aí um ditado, uma máxima, que é equivocada, precisamos esclarecer, não é? Que só Jesus salva. Isso aí é uma colocação muito bem errada, equivocada, e eu vou explicar por quê. Nós, no planeta Terra, porque você falou muito bem, o Deus galáctico, Não é? o Deus Dos dos universos. universos, não é verdade? Esse é o Deus que nós temos certeza, que é o Criador de todas as coisas. Não é? Então, precisamos entender que de cristãos no mundo, aqueles que se dizem seguidores de Jesus, nas várias vertentes, somos 1 bilhão e 600 milhões de seguidores. 1,5 bilhão a 1 bilhão e 600. Mas somos 7 bilhões e meio. Então nós temos aí 6 bilhões de pessoas, de Não seres cristãos. que não são seguidores de Jesus. Quer dizer que estão perdidos? Nós temos que aprender a raciocinar. Temos que questionar. Nós não podemos aceitar tudo. Quer dizer, então eu sigo Jesus, ou então estou aqui num segmento cristão, estou salvo. O resto da humanidade está perdida? Então não é, é por isso que eu digo, é uma máxima equivocada. Deus é o Deus de todos, conforme você colocou. E assim é o nosso entendimento espírita, que para buscarmos a nossa salvação, eu já comentei isto e repito, nós não precisamos nem ter religião. E qual é a religião de Deus? Vamos lá agora. Ué, agora é uma pergunta interessante. A religião de Deus é o amor. Pois é, você respondeu, a caridade. Marilza. Você respondeu, Marilza. Antônia, qual a religião de Deus? Quer dizer, ele é católico? Ele é protestante? Ele é espírita? Ele é muçulmano? Ele é amoroso. Ele tem e amor caridoso. por todos. É isso, ele minha tem gente. amor. Deus é amor. E a religião de Deus é o que você É o falou, minha querida. É amor, né, Antônia? Então, aquele que ama o seu próximo ama a Deus. E é isso que nós estamos estudando aqui. E vai ter a salvação. E vai se salvar. Vai se salvar. Nós é que nos salvamos, Porque- praticando o Evangelho de Jesus, praticando as leis morais que estão em todos os livros sagrados da humanidade. Juarez. Nenhum livro sagrado da humanidade manda matar o próximo, manda perseguir o próximo, manda perdoar o próximo e amar o próximo. A religião, a religião da verdade é o amor, porque, como disse Paulo, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, Eu nada seria. que se mostra na caridade, né? Na indulgência, no perdão das ofensas. Se eu não tivesse esse amor, eu nada seria. Seria como o sino que tange, né? O barulho, né? Apenas barulho, né? verdade. E ainda que eu conhecesse todas as profecias,
Isso é ele lindo, tivesse né, o dom de Paulo? curar, é enorme, né? Nós estamos citando alguma coisa só, mas não tivesse amor, esse amor, caridade, eu nada seria. Então não adianta que a gente diga diga só, eu amo, mas não tenho esse amor de verdade, eu ainda não estou salvo, independente de religião, independente de não seguir o Cristo ainda, um dia seguiremos, porque vamos entender que a verdade está nos evangelhos. Mas Deus tem tempo para nós. Sem dúvida. É importante Espera a gente por nós. ressaltar que já estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, né? O tempo aí passa muito rápido, né? É a gente compreender melhor e ampliar o nosso entendimento sobre o Criador. O Criador, como dissemos aqui hoje muito bem, tanto Antônia quanto Marilson, não o Criador somente do nosso planetinha Terra, que hoje nós temos aí as fotografias mandadas pelos telescópios que viajam aqui, estão dando os primeiros passos. Já estamos, né, aqui irradiantes de ver e sentir. Nossa Terra é um grão de areia nesse universo. Imagina. Então é o Deus que criou o universo. Olha, criou os anéis de Saturno. É verdade. Criou Andrômeda, né? Sírios. São constelações ainda longe da Terra, né? Um sol que é violeta. Muito bom. E sabendo que o nosso querido Sol é uma estrela de quinta grandeza. Imaginemos uma de primeira. Então, isso dentro da observação da ciência humana. Sim. Porque ainda precisamos de Estamos alguma coisa para longe. fazer essa analogia. Mas é esse Deus que nós, espíritas, entendemos e compreendemos. É um Deus que derrama o seu amor, a sua beneficência, a sua compaixão, a sua misericórdia para toda a humanidade. Tudo é criação dele, todas as coisas. E é por isso que nós temos que procurar exercitar o bem, a caridade em relação ao nosso próximo, independentemente, não é, se o nosso próximo é católico, é protestante, é ateu, não importa. Temos que estender as mãos para o carente, independentemente de cor, de credo, enfim, de raça. Esse é o ensinamento que Jesus nos trouxe para, assim, despertar em nós o verdadeiro amor a Deus. Porque Deus é amor, nos criou por amor e para o amor. E assim a nossa querida Antônia vai fazer a nossa prece de encerramento do nosso programa de hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando a respeito do amor de Deus, do amor de Jesus e dos ensinamentos que o Mestre nos trouxe para colocarmos em prática. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tens dado. Agradecemos pela oportunidade de entrarmos nas casas dos nossos ouvintes, levando a Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, permaneça no coração de cada um. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores do que somos. Ajuda-nos a entender a importância do amor, da beneficência, da indulgência e da caridade pura, que há de nos fazer criaturas dignas de alcançar o reino dos céus, o reino da paz na terra, o reino da consciência tranquila, que nos leva, Senhor, ao Teu encontro. Se conosco, Senhor, invade os corações dos nossos ouvintes, invade o nosso planeta, ilumina, Senhor, nossas consciências e nossos passos. Que a Tua paz seja conosco, hoje
e sempre que assim possa ser. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.